Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal para seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e etc. Deixe também seu comentário. Neste estudo, não vamos abordar os corruptos de Satanás. Não vamos falar dos desonestos eclesiásticos. Não vamos abordar nada sobre os ladrões do templo. Não quero falar sobre os bandidos da fé, os carniceiros clericais, estelionatários do altar, vigaristas de Mamon. Vamos deixar de fora os que mercadejam a palavra de Cristo. Este estudo não irá abordar estas corjas, e sim os honestos, os honrados, os que são dignos, os que são escrupulosos, íntegros, retos, cândidos e virtuosos. Eu sei que é raro, mas se aparecer um pastor assim, este é um homem de Deus. E aí, ai daquele que tocar nesse ungido. Lembrando também que não é ser sustentado pelas pessoas, é receber um pagamento digno pelo trabalho prestado. O pastor, ele tem que ser pago, ele tem que receber salário, ele tem que ter o seu honorário, ele tem que ter em mãos o seu pagamento, a sua remuneração, porque ele trabalha. Um pastor que é seriamente comprometido com o Evangelho de Cristo é um trabalhador como qualquer outra pessoa, pois está escrito: com o suor do teu rosto comerás do teu pão. Gênesis 3, versículo 19. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, nós temos as condições para que este trabalhador do Evangelho seja um pastor realmente de Cristo. Está escrito que ele não pode ser dado a vinho, não pode ser espancador, não pode ser egoísta, cobiçoso, ganancioso, não pode ser avarento. Ele tem que ser irrepreensível, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Ou seja, tem que ter estudo, tem que ter uma certa formação acadêmica, ele tem que saber governar sua casa, ele tem que ter testemunhos comprobatórios dos que estão de fora, que comprove que ele é realmente um homem de Deus. Tem que ter experiência, não pode ser um novato totalmente inexperiente. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, é extenso, são 16 versículos dizendo como se deve ser um pastor. E nós vamos saber através dos seus frutos, como Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 7. Mediante a isso, um pastor, ele tem que saber pregar o Evangelho e não religião. Ele tem que manusear a Bíblia de uma forma tal que poucos sabem. Ele tem que ser um expert, um exímio biblista. Ele tem que ser mestrado, versado em estudos acadêmicos. E estes estudos acadêmicos são como, por exemplo, história, geografia, biologia, gramática, literatura, arqueologia, política, geopolítica, economia e etc. Este suposto pastor tem que ter uma habilidade tremenda em aconselhamentos, ser especializado em formar outros líderes. Ele é um homem por si só diferenciado. Dito isto, este homem de Deus, ele tem não só o direito, como o dever de receber o teu salário, o teu pagamento. O próprio Jesus recebia dinheiro. Está escrito: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Lucas 8, versículo 1 ao 3. Vemos aqui que o próprio Cristo recebia salário, pagamento, dinheiro. Infelizmente não era constante, por isso que ele passava fome. Paulo também escreve isso em Filipenses. Está escrito: mas bastante tenho recebido e tenho
abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que a vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses 4, versículo 18. E existem muito mais versículos alegando que o pastor pode receber salário, pagamento, não tem problema nenhum. Está escrito: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Lucas 10, versículo 7. Em Mateus está escrito: nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, por o que é digno o operário de seu alimento. Mateus 10, versículo 10. Há um texto longo aqui de 1 Coríntios que atesta que realmente o pastor pode receber salário. Assim está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Vamos ver isto aí, então, no Antigo Testamento, na Torá, que é a lei de Moisés. Deuteronômio 25, versículo 4. Assim está escrito: não atarás a boca do boi quando trilhar. Agora, continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 9, agora o versículo 10. Ou não diz certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito o que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportando tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, dos versículos 9 a 14. As próprias pessoas no Antigo Testamento e outros sacerdotes e outros líderes religiosos que administram as coisas religiosas, sagradas, espirituais e etc. Estes comem, recebem e participam o que é do templo, o que é da religião, o que é do sagrado. Que dirá mais os que trabalham no Evangelho de Cristo? Pois assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 14. Não é viver às custas das pessoas, não é ficar rico, não é ter uma vida de marajá, não é ter uma vida de rei, é apenas viver de uma forma digna, como qualquer trabalhador. O pastor não vive de caridade dos irmãos, o pastor não vive de esmola da comunidade, ele apenas recebe o que lhe é de direito pelo seu trabalho prestado, como qualquer operário, como qualquer trabalhador. Uma comunidade que tem um homem totalmente dedicado à igreja, à família, só tem a crescer, só tem a prosperar, só tem a se edificar. Lembrando que nenhum trabalho é fácil. Está escrito: nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3, versículo 8. E tem mais, está escrito: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, porém pregamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. E também está escrito em 1 Coríntios: se os outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, versículo 12. O pastor não vai ser pesado para as pessoas. Ele é pesado quando ele é um preguiçoso, procrastinador, desocupado, vadio, ocioso, indolente, indisponível e etc. Mas o pastor que trabalha no Evangelho de Cristo, obviamente,
terá problemas no trabalho, como qualquer trabalhador tem. O mesmo não pode viver de regalias, viver de privilégios às custas dos outros. Antes, o pastor tem que dar resultado do seu trabalho. Ele tem que dar produtividade, pois ele é um trabalhador e todo trabalhador que se preze tem por obrigação produzir, dar resultados constantes, dar produção, ser produtivo, ser um operário padrão. Por isso que o pastor pode sim receber salário, pois digno é o trabalhador de seu pagamento. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.